Pronto, desligou o Wi-Fi. Onde? Esses 3 pontinhos aqui, um negocinho aqui. É igual mesmo. Hello, people! Vamos lá, vou esperar vocês entrarem. Não, na verdade, eu não tô falando, Marconi. É porque eu tô esperando o povo entrar, né? Mas eu tô gravando também no Insta. Tá sim, tá nos dois. Aqui no YouTube e no Insta. Agora, engraçado, aqui no, no YouTube pra mim. Cadê meu negócio do meu remédio? No meu YouTube, tá dando aqui conexão excelente, né? Tá dando tudo ok. Obrigada, querida. São seus olhos. Também, Tânia. Um beijo, meu. É o remédio. É a vitamina C. Bom, vamos lá, meus amores. Primeiro, antes de tudo, queria falar aqui, eu vou falar sobre um RT, né? E queria falar para vocês dessa questão das RTs. Ah, que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Não, é porque eu vou começar agora, Nanda. É porque eu tô vendo vocês aqui tô no YouTube e tô no Insta. Aí eu tô falando com eles no YouTube e tô no Insta aqui. Eu vou ficar doida, eu vou ficar doida, eu vou ficar doida, eu vou ficar doida. E aí, veja só, na reclamação trabalhista, aqui, o que é que eu tenho? Eu digo que ah, ó, Pedrinho, Tânia tava mandando um abração pra tu aqui. Beijo, Tânia. E aí, ó, o que é que acontece? Então vai para do Insta, Marconi, que o Insta pode ser que no Insta esteja melhor para você. Eu acho que no Insta é até mais democrático mesmo, né? Nada, rasgo nada. É, no YouTube a imagem fica travando, mas o áudio fica ótimo. Essa eu já sei também. Ó, Gíulia por aí. Natália entrou no Insta. Então vamos lá, minha gente. Para falar de reclamação trabalhista, né? Que eu venho já nessa pegada de reclamação trabalhista, batendo aqui bem direitinho, bem devagarzinho com vocês. Eu tenho aqui a possibilidade da reclamação trabalhista, inclusive, ter uma ação que já tenha sido ajuizada anteriormente e aqui eu coloque ela como prevenção, certo? E digamos que ela esteja sido ajuizada anteriormente. Eita, Pedrinho, aqui na televisão da minha casa, Pedrinho botou. Só eu em todos os cantos aqui aparecendo.
Né? Quem conseguir aí me botar na televisão de casa, me marca, dá o print, me marca, né? E no Instagram. Bom, e aí, o que é que acontece? Eu sempre vou ter essa questão da prevenção quando a ação tiver sido ajuizada anteriormente. Quando a ação tiver sido ajuizada anteriormente. E aí eu tenho aqui a chamada prevenção. Um tópico que eu coloco aqui, prevenção, e tô aqui na televisão, no YouTube, ele botou. E aí eu coloco o nome, né, antes um tópico da prevenção e encaminho já para aquela vara que me foi dada, né? Lembre-se que na reclamação trabalhista eu sempre vou ajuizar a ação no local da prestação de serviço, tá? Então eu parto dessa regra. Ou se ela foi ajuizada anteriormente, eu encaminho para aquela vara que foi me dada, que foi ajuizada anteriormente. Lembre-se que na reclamação trabalhista eu posso ter preambulares aqui, justiça gratuita, tramitação preferencial, ou posso não ter. Vitamina C, minha vida é difícil. Ou posso não ter. Posso ter aqui uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ou posso não ter, tá? Eu me lembro muito de uma aluna que eu tinha, que ela dizia assim, Shank, quando não tiver, mesmo quando não tiver, a gente coloca, né? Bicho, se não tiver, você não coloca, você segue a estrutura da peça, certo? Então, se não tiver aqui, você, se não tiver a tramitação preferencial, se não tiver justiça gratuita, você já segue aqui, vai seguindo isso. E vai para o contrato de trabalho, tá? Então, você já parte aqui dessa regra, você já vai direto para o contrato de trabalho. E lembre-se que os tópicos aqui de uma reclamação, eles podem ser variados. Então, eu posso ter um dano moral, eu posso ter uma hora extra, eu posso ter uma jornada de trabalho. E aí, eu queria fazer agora com vocês a peça, né, de jornada, a peça de Bruno, que ela não tem jornada, que ela tem só danos, sabe? Então, é uma peça muito interessante, porque, na verdade, é uma peça com grandes diferenças de uma peça trabalhista comum, de uma peça trabalhista padrão, tá? Então, deixa eu fazer aqui com vocês ela. Tá na apostila, né? Quem quiser olhar na apostila pode, quem quiser só acompanhar escutando, né, pode também. Quem quiser pegar o caderno para copiar, pode também. Mas essa peça eu vou passar como meta para vocês essa semana. Então, essa semana eu vou dar até um tempinho, né, vou dar até um tempinho nas aulas, nas videoaulas, para vocês fazerem. Fica travando a imagem, né? Para vocês fazerem as peças mesmo. E aí, vejam só, a peça de Bruno, né, é uma peça que eu, particularmente, eu gosto muito. Shank, eu tô dizendo Shank, certo? Eu gosto muito da peça de Bruno. Ela é um xodozinho meu, inclusive, no exame que eu tirei 100% de aprovação, que eu tinha 20 pessoas, eu nem conto, porque um professor que ele tiver mais de 100 pessoas na sala, ele tem que aprovar 100%, né? Então, por isso, quando eu tinha 20, eu aprovava 100%, então, né, não tem o que dizer. E aí eu tirei 100%, foi a aprovação de 100%. E aí, veja só, síntese da entrevista feita com Bruno Silva. Brasileiro, solteiro, CTPS 0010, identidade 0011, CPF 0012 e PIS 0013. Filho de Valmor Silva e Helena Silva. Nascido em 20/2/90. Não, quem não é meu aluno não faz não, Nanda. E aí, ó,
domiciliado na Rua das Oliveiras, 150, Cuiabá, CEP 20 mil e tanto, que foi admitido em 5/7/2011 pela empresa Central de Legumes, situada na Rua Acácias, 58, Cuiabá, e dispensado sem justa causa em 27/2/2013, quando recebeu corretamente as verbas da extinção que teve a CTPS assinada e exercia a função de empacotador, recebendo por último um salário de 1.300. Cuiabá, Cris, é isso mesmo. O salário de 1.300 por mês, que sua tarefa consistia em empacotar congelados de legumes numa máquina adquirida para tal fim. Em 30/11/2011, sofreu acidente do trabalho na referida máquina, quando sua mão ficou presa no interior do equipamento, ficando afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença acidentário até 20 de maio de 2012, quando retornou ao serviço. No acidente, sofreu uma amputação traumática de um dedo da mão esquerda e se submeteu a tratamento médico e psicológico, gastando com os profissionais 2.500. Presta atenção nisso, aonde ele gasta aqui com os profissionais, naquele momento ali de dano material, R$ 1.500. Não teve aquela história agora, minha gente, desse... do acidente do menino Miguel, né, que teve nas pontes. Vocês viram aquilo? Nas pontes gêmeas, que o menino caiu do 9º andar, em que a patroa foi e ligou o botão. Ligou o botão do 41, né? Eu tava até comentando com o Pedrinho aqui agora. Ligou o botão do 41. Não sei se vocês viram esse acidente aí que eu tô falando. Se vocês não viram, é sinal, na Torre Gêmeas, é sinal que vocês estavam estudando. Aquele acidente traumático, né? Não tem quem... A criancinha não tem quem não fique abalada. Minha mãe chorou que só, abaladíssima. E o que é que acontece? Disso? Eu vou fazer depois uma live até sobre isso. Repercutiu em todo o Brasil. Repercutiu até fora, Nanda. Até fora do Brasil. Aquilo, a situação foi muito complicada. Eu vou fazer até uma live sobre isso, sobre as implicações na relação trabalho, sabe? Oxan, que tem implicação na relação trabalho? Tem. Inclusive, aqui, uma das implicações seria justamente o dano moral e o dano emergente. Vamos imaginar que a mãe, naquele momento ali, para socorrer o filho, precisou gastar alguma coisa. Muito triste, muito triste. Precisou gastar alguma coisa, ter aqui, pagar um transporte ou pagar um remédio e tal. E aí, naquele momento ali, com aquele gasto, aquilo ali é dano emergente. Que é o caso desse cara aqui. Ele teve aquele acidente, naquele momento, aquele gasto ali, aquilo é um dano emergente. Certo? E aí, vamos lá. Vamos continuar, né? Aqui eu tenho esse dano emergente aqui para que vocês entendam o que é o dano emergente. É que você vai ter aqueles gastos completos, com saúde, com médico, com psicólogo, então é o gasto, certo? E aí, entre honorários profissionais e medicamentos, tendo levado consigo os recibos. No retorno, Shank, e pode ser aqui um gasto que ele já teve, né, no caso, e que não foi naquele momento do acidente, mas foi 3 dias depois, uma semana depois, pode, mas é um gasto que ele efetivamente já teve, já tá com os recibos na mão, certo? A ideia é essa. E aí, ele continua aqui dizendo que no retorno, tendo sido comprovado pelos peritos a perda de 20% da sua capacidade laborativa. Isso foi muito interessante, porque no final a gente pede, né, os 20% aqui de pensão, né? E aí as pessoas questionavam, por que 20%? E aí que a gente vai pedir uma pensão, né, lá atrás.
lá embaixo. Aí as pessoas, mas por que 20%? Por que uma pensão de 20%? E onde foi tirada essa pensão de 20%? Da redução da capacidade laborativa, né? E na época eu recebi inúmeras mensagens perguntando isso. E é da redução da capacidade laborativa. E aí continua aqui, ó. Entre honorários profissionais liberais, medicamento, 20% da sua capacidade laborativa foi readaptado. Foi readaptado a outra função, a CIPA da empresa convocada, quando da ocorrência do acidente, verificou que a máquina havia sido alterada pela empresa, que retirou um dos componentes de segurança para que ela trabalhasse com maior rapidez e assim aumentasse a produtividade. Bruno costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média 200 por mês. E aí eu tenho o quê? Os lucros cessantes, que é o que ele vai deixar de ganhar. E isso é tão interessante, porque as pessoas diziam assim, oxe, mas esse negócio do trabalho não tem nada a ver, porque assim, né, Shanky? O trabalho não tinha nada a ver com a empresa, não interessa. É porque pelo acidente que ele teve com a empresa, ele consequentemente vai deixar de ganhar, né? Isso aqui que ele estava fazendo. Então isso é muito importante, certo? Deixa eu continuar aqui lendo. Aí, mas no período em que esteve afastado pelo INSS, não teve condição física de realizar essa atividade, né? E nem vai ter, né? Porque com menos um dedo, sem dedo, como é que ele vai digitar? Se a pessoa digita com os dedos. Que voltou a fazer tão logo, retornou ao emprego. Esse aqui ele voltou, viu? Analisando cuidadosamente o relato feito, a melhor defesa em juízo dos interesses dele, sem criar dados ou fatos não informados. Perceba que aqui eu tenho um acidente de trabalho muito a cara de Agra, muito. Essa foi a primeira prova que ele entrou. Na prova passada ele botou um acidente de novo. Então ele bota um acidente e automaticamente eu tenho um dano moral ali, né? E eu tenho uma série de coisas aqui. Por quê? Porque além do dano moral que eu tenho, nesse caso específico dele, eu tenho não só o dano moral, mas eu tenho um dano estético. Eu tenho um dano emergente. Eu tenho a pensão vitalícia, né? E vocês podem me perguntar, mas Shanky, eu tenho o dano moral em si do acidente, né? Porque eu tenho aquele dano moral típico, clássico, do dano moral decorrente do acidente de trabalho, aonde eu parto dessa ideia, né? Dano moral decorrente desse acidente de trabalho. E aí, veja só, lembre-se ainda que o seguinte, eu tenho o dano moral decorrente de acidente de trabalho, eu tenho aqui, além do dano moral decorrente de acidente de trabalho, o dano estético, eu tenho, além do dano estético, eu tenho a pensão vitalícia, eu tenho aqui não só a pensão vitalícia, mas eu tenho também os danos emergentes, né? E tudo isso deve ser incluso na peça. Agora lembre-se, veja que peça típica. Eu não teria aqui hora extra, eu não teria aqui verba rescisória, terminação do contrato de trabalho, né? Eu não tenho equiparação salarial, eu não tenho estabilidade. Isso também era importante para a peça, porque eu não tenho estabilidade na peça, certo? A peça aqui era uma peça de um acidente de trabalho, eu tinha um acidentário ali, mas eu não tinha estabilidade. Então, você tem que ter a sensibilidade, inclusive, de verificar isso, certo? Aí, vamos fazer essa peça aqui bem bonitinho. Bruno Silva, brasileiro. Aí eu comecei, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de trabalho, barra o quê? Douto juízo, né? Douto juízo do trabalho. Dá 3 pontinhos, vara do trabalho de pula uma linha. Bruno Silva, brasileiro, solteiro, empacotador, portador da RG, né, ou carteira de identidade, portador do CPF, portador da CTPS. E aí, nascido em, aí botei o nascimento, filho de, filiação, né, que é a filiação.
E aí eu botei do jeito que tava lá, do jeito que os dados me deram, né? Como tinha lá, nascido em... Eu não botei nem data de nascimento, que geralmente a gente não bota, né? Data de nascimento. Eu botei do jeito que tava lá. Eu extraí, botei do jeito que tava lá. E aí muita gente me perguntou, inclusive numa live que eu fiz no Juiz, essa semana, a pessoa botou assim, eu vou botar qualificação completa e endereço completo. Posso? Pode, velho. A prova é sua. Agora veja, se o cara deu esses dados aqui pra você, porque nesse caso você tá vendo que o cara deu esses dados para você. Ele não queria que você botasse, queria que você botasse. A pessoa deu os dados, né? E aí, eu tenho aqui, vem por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, com procuração em anexo e endereço profissional, onde recebe notificações e intimações, fazer o quê? Propor. Ele vai propor. Propor o quê? Ajuizar. Então, ele vai propor ou ajuizar o quê? Reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista com fulcro no artigo 839 da CLT, 840 da CLT, 840, parágrafo 1º da CLT. Isso também é interessante, menina. Eu não sei se vocês viram essa semana o cara... Quando eu fui fazer a live, tu viste aquilo, Pedrinho, o cara botando lá. Não tem. Quando eu tava falando da contestação, ele não tem tal coisa assim, não. É para botar o artigo do CPC. Enfim, não, você não precisa botar o artigo do CPC aqui, certo? Porque na CLT a gente já tem artigos que fundamentam mesmo. E aí, os artigos da CLT, eles são suficientes. Bom, e aí ele diz pelas razões que passa a expor. Aqui eu não tinha... muita gente disse assim, Xanco, mas ele não tinha um dedo, ele seria portador de deficiência. Eu poderia botar a tramitação preferencial? Pode, tá? Pode. Você pode botar a tramitação preferencial. E aí, você... a tramitação preferencial pode, mas aqui ele não te dava um indício aqui para que você botasse essa tramitação preferencial, sabe? Isso é interessante, porque você percebe aqui quando a prova, ela quer que você coloque a tramitação preferencial. E aí eu não botei nem tramitação, eu não botei nenhuma preliminar, nenhuma pré-ambular, inclusive, até porque também não pontuou no espelho de prova, né? Mas eu poderia ter colocado as duas. Eu poderia ter colocado a tramitação preferencial aqui pelo fato dele ser portador de deficiência por ter perdido um dedo, e poderia ter colocado a justiça gratuita. Eu me lembro que eu tive uma aluna que hoje até ela é professora da FG. Acho que deve ser professora até de alguns aqui, que é Érica. E eu me lembro que Érica, nessa prova... Érica foi tua professora? Não. Érica é professora da FG, uma grande professora, e ela fez essa prova aqui comigo. E eu lembro que Érica, uma muito querida minha, e ela fez a prova toda, né? E ela ligava pra mim, assim, com aquele peso tirado das costas dela, dizendo assim, Shank, inclusive, eu coloquei aqui honorários advocatícios. Amy, foi tua professora, não foi, Érica? Ela ligava para mim e ela dizia assim, Shank, eu coloquei honorários advocatícios, eu coloquei tramitação preferencial, eu coloquei justiça gratuita, eu coloquei tudo. Eu terminei na última linha essa prova porque eu não tinha mais o que colocar, né? E eu lembro que Érica, a nota de Érica nessa prova, tipo assim, foi 9,8. Foi uma coisa bem alta. Pronto, a nota dela foi bem alta, porque ela realmente tinha arrasado, ela arrasou na prova, assim, e tinha colocado tudo, sabe? Tudo que devia e tudo que podia e tudo que deveria ter colocado. E aí, veja só. Fiz aqui do contrato de trabalho aquele tópico padrão, o empregado foi admitido para exercer a função de perceber o salário de, né? Um tópico bem simples que eu não tenho muito que discutir com vocês, porque vocês já sabem disso. E aí comecei do dano material, barra dano emergente, barra, que eu também teria colocado, mas eu não coloquei, mas é o correto, barra dano extrapatrimonial. O máximo de nomes que você puder colocar nesse tópico, melhor, certo? O máximo de coisas que você puder colocar, melhor. Então, lembre-se disso.
Pois é, Nanda. E aí, ó, eu tenho aqui, em 30/11/2011, o reclamante sofreu acidente de trabalho. Não ensina não, Nanda, para esse povo que está no outro curso, não. Não ensina não, deixa eles se lascarem. Eles não têm que aprender comigo, não, porque eles optaram pelos professores ruins. Professor que bota no máximo 11 pessoas na sala de aula, professor que abandona a turma. Então, velho, não ensina para esse povo, não, pode não. Ensinar para esse povo, não. Eles têm que se prejudicar mesmo, porque eles optaram por isso. Não, não diz isso não, não diz nada. Não diz nada, diz assim, tá errado mesmo e tal. E não ensina não, como eu tô fazendo não, não ensina não. Porque eles têm que se prejudicar, eles têm que se lascar. Não, não é para discutir não, é para não ensinar nada, né? Porque, veja, a pessoa que vai para um curso... para um curso que o professor abandona o pessoal no meio do curso, é porque a própria pessoa, ela é mau caráter. O próprio aluno é mau caráter. Então, eu, assim, né, não, nem tô nem aí, sabe? Não, não tô preocupada com quem tá em outro curso, não. Eu tô preocupada com vocês, certo? Então, ó, vamos lá. É, E aí, veja só. Eu continuo aqui. Em 13/11/2011, o reclamante sofreu um acidente de trabalho na máquina de empacotar congelados, quando sua mão ficou presa no interior do equipamento. O referido acidente ocasionou a amputação traumática de um dedo na mão esquerda, o qual fez com que o reclamante se submeta a tratamento médico e psicológico, gastando 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos, conforme recibos em anexo. Vale ressaltar que restou evidente a culpa, ocasionando para o empregado o dever de indenizar, haja vista que o mesmo retirou o equipamento de segurança para que a máquina trabalhasse com maior rapidez, aumentando a produtividade. Assim praticou ato ilícito, agindo com culpa e causando dano ao empregado resultante no acidente. Dessa forma, merece o empregado a indenização referente aos danos materiais, conforme artigo 186, artigo 187 do Código Civil, artigo 927 e artigo 949 do Código Civil. Vale ressaltar que a própria atividade do empregador tratava-se de atividade de risco. E aí, veja só, eu tenho que identificar aqui o dano emergente que eu tive. E no caso foi 2.500, então eu tenho que trazer aqui 2.500. Então, dano material correspondente a 2.500 entre honorários médicos, profissionais e medicamentos, conforme recibo em anexo, certo? E aí, ó, o que é que eu faço? Fiz todo esse fundamento aqui. Perceba que eu quebrei esse fundamento aqui em mais de um parágrafo, que era para não ficar muito grande. Perceba também que eu aqui sempre usei o artigo 186, o artigo 187, o 927, enfim. E aí, ó, tenho aqui, diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no importe de 2.500, tá? No importe de 2.500. E aí, continua aqui. Dano material, pensão vitalícia. O reclamante, quando retornou às atividades, ficou comprovado por peritos do INSS a perda de 20% da sua capacidade laborativa, o qual foi readaptado em outra função. Conforme o artigo 950, né, que é o artigo que fala dessa pensão vitalícia. Lembrando que a pensão vitalícia, ela pode ser paga em ato único. Tá? É uma das formas aqui que é melhor para o reclamante, obviamente, tá? Então, essa pensão vitalícia, ela pode ser paga aqui nesse ato único. E aí, veja só. Eu tenho aqui o emprego decorrente da redução da capacidade laborativa poderá requerer uma pensão vitalícia em cota única, não prejudicando outras indenizações que porventura possa vir a ter direito, tá?
Diante do exposto, requer a condenação do reclamado ao pagamento de quê? Ao pagamento de pensão vitalícia. Ao pagamento de pensão vitalícia, que é a pensão vitalícia que você pretende aqui, né? E aí, ó, tomando por base a redução da capacidade laborativa de 20%, né? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês. Se ele teve a capacidade laborativa reduzida de 20%, consequentemente, a pensão vitalícia dele terá que ser de quê? De 20%, obviamente, tá? Então, vamos lá. Com pagamento em cota única equivalente à perda da redução da capacidade, no valor de... cifrão 3 pontinhos. E aí, veja só. Eu vou falar do dano material, lucro cessante, tá? Então, o reclamante costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média 200 por mês. Mas no período que ficou afastado, não teve condição de realizar essa atividade, voltando a realizá-la quando retornou ao emprego, tá? Voltando a realizá-la quando retornou ao emprego. O empregador cometeu ato ilícito, gerando para o mesmo o dever de indenizar. Então, eu tenho aqui, ó, o lucro cessante, aqui que o empregado deixa de ganhar. Aquilo que o empregado ia fazer, que ele já fazia e que ele deixou de fazer por aquela situação que a empresa ocasionou a ele, certo? Então, ó, reclamante costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média 200 por mês. Mas no período que ficou afastado do INSS, não teve condição de realizar essa atividade, voltando a realizá-la quando retornou ao emprego. O empregador cometeu ato ilícito, gerando para o mesmo dever de indenizar. Conforme artigo 186, 187 do Código Civil, artigo 927 do Código Civil, e ainda nos termos do artigo 402 do Código Civil, artigo 949 e 950, que os dois falam aqui de lucros cessantes, tá? E aí, diz, né, o ofensor deve indenizar o ofendido naquilo que razoavelmente deixou de lucrar. E aí, ó, diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 200 por mês, relativos ao período em que o reclamante esteve afastado pelo INSS, no valor de, certo? E aí, vamos lá. Do dano extrapatrimonial, são os artigos específicos. Lembrando aqui que eu posso ainda acrescentar aqueles... eu devo acrescentar, né? Eu nem coloquei aqui os artigos, mas eu devo acrescentar os artigos aqui, o 223A, o 223B, o 223C, né? E por aí eu vou. E aí, ó, o reclamado agiu com culpa, haja vista ter retirado um dos equipamentos de segurança, praticando assim aí dano estético, né? Eu vou para dano extrapatrimonial / do dano estético. E aí, ó, o reclamante sofreu imputação traumática de um dolo na mão esquerda em acidente de trabalho na empresa, o que diferenciou dos demais de sua espécie, restando-lhe um defeito permanente. Eugênia estava até falando comigo sobre isso, sobre o dano estético, né? Dano estético é tudo que a gente tem externamente. Então, eu tive um dano na pele, eu tive um dano aqui no dedo, eu tive um dano externamente. Tudo que for externo, né, eu tenho dano estético. Se ela for interno, se for um rim, se for um rim que parou de funcionar pelo aquele trabalho que você exercia na empresa, eu tenho um dano moral decorrente da doença do trabalho ou do acidente de trabalho, mas eu não tenho aqui o dano estético, certo? E aí, ó, praticando assim ato lesivo, ato ilícito e ocasionando, portanto, o dever de indenizar o reclamante, reparando o dano ocasionado conforme previsto no artigo 186 do Código Civil, artigo 187 do Código Civil, artigo 927 do Código Civil, artigo 223F do Código Civil não, da CLT, que é recente, artigo 5º e 10 da Constituição Federal. Vale ressaltar ainda que, conforme a súmula 37 do STJ,
e súmula 387 do STJ, é possível a acumulação dos danos morais com danos estéticos, oriundos do mesmo fato. E aí eu queria deixar isso bem claro, né? Que o dano estético, ele pode ser, inclusive, aqui acumulado com dano moral, não tem problema nenhum. Se diferencia dos demais da sua espécie. Ele tá com a aparência aqui diferenciada. Então, eu posso perder o dedinho do pé, mas eu tô ali esteticamente diferenciado. E aí, o tópico dos honorários advocatícios. Lembrando que esse tópico de honorários advocatícios é um tópico de uma linha, bem simples, né? Requer que seja... não é. Às vezes é visível só para a pessoa, mas a pessoa fica olhando aquilo ali. E eu não me acostumo com isso, coisa e tal, bebê, parará, né? E tem isso também. E aí, em seguida aqui, eu tenho outra questão, que é aqui uma questão bem interessante, que é dos honorários advocatícios, né? Que a gente tem aqui, em relação aos honorários advocatícios, a gente tem sempre que ter, então, requer honorários advocatícios no percentual de até 15%, conforme artigo 791A da CLT, conforme artigo 791A da CLT. E então, aqui, vou botar dos pedidos. Lembre-se que os pedidos, eles são todos liquidados. E você bota cifrão, 3 pontinhos. Aí eu boto aqui, dessa forma, vem requerer os seguintes pedidos. Indenização por danos emergentes, no importe de 2.500. Indenização referente à pensão vitalícia, no importe de 20% do salário do reclamante, devido à diminuição da capacidade laborativa. Olha aí os 20%, devido à diminuição da capacidade laborativa, realizando o referido pagamento em cota única. O pagamento aqui, ele é em cota única. Por quê, Xan? Porque é melhor para o empregado. Ele pode não ser em cota única, mas aqui é melhor para o empregado que ele seja. Então, eu vou pedir aqui que ele seja em cota única. Indenização referente aos lucros cessantes no valor de 200 por mês durante o período em que o reclamante esteve afastado pelo INSS no valor de indenização por danos morais pelo sofrimento injusto a que foi submetido o trabalhador devido à improcedência da empresa na alteração do maquinário no valor de cifrão, 3 pontinhos. É aquela história, né? O empregador, ele retirou aquela peça para ela ser mais rápida, para dar mais lucro e o empregado perdeu o dedo. Indenização por dano estético decorrente do acidente de trabalho no valor de honorários advocatícios comerciais no percentual de até 15% no valor de. E aí, dos requerimentos finais. Vamos juntos, requerimentos finais. Vamos lá, requerimentos finais. Requer que seja citada e intimada a parte contrária para querendo apresentar defesa sob pena de revelia e confissão. Segundo parágrafo. Requer que sejam julgados procedentes todos os pedidos da reclamatória trabalhista. Terceiro parágrafo. Protesta provar por todos os meios e prova em direito admitidos, especialmente prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal. Dá-se o valor da causa. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número comemora! Você terminou sua peça, você está muito feliz, você acabou aqui de fazer o que era para fazer, né? E aí, lembre-se disso. Lembre-se também que é o seguinte, é importante aqui que você, advogado, OAB, número, grita! E aí, é importante aqui que você mantenha essa constância nos estudos. É importante aqui que você não pare. Vou dizer, vocês sabem que eu sempre fui muito sincera com vocês. Sempre fui muito sincera com vocês. Então, assim, você acha que vai adiar? Acho. Você acha que vai adiar? Não sei, né? Mas esse do 30 de agosto, eu acredito perfeitamente aqui que essa prova ocorrerá no dia 30 de agosto, certo? E aí, minha gente, vocês
tem que se concentrar para essa prova ao máximo. Se concentrar ao máximo, estudar muito agora, não perder o ritmo, não se desestimular, se segurar aí, né? Manter uma intensidade aí. É treino, lembre-se disso, é treino. Ó, tá dizendo pra tu acordar, Pedrinho, Eugênia. Tô acordado. Exatamente. Então, eu acredito perfeitamente que essa prova ocorrerá, né? Então, vamos lá. Manter aqui o estudo, manter aqui a constância desse estudo. Eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês conseguem. Eu acredito aqui que o estudo de vocês aqui será extremamente relevante nessa área. Eu acredito nesse momento aqui que a gente está passando. E tenho certeza que vocês vão ser aprovados, tá? Eu não tenho dúvida na aprovação de vocês, porque vocês, primeiro que vocês estão com a melhor, né? E dá uma segurança muito grande quando você tá aqui com a melhor. Então, quando você... Exato, né? Tem tudo isso aí. Mas, óbvio que para vocês adquirirem o sucesso, tem que ter a constância, tá? Tem que ter a constância, tem que ter a abdicação, tem que ter a renúncia, tem que ter o trabalho, tem que ter aqui o estudo, tem que ter, né? Então, a gente tem aí junho pela frente todinho, a gente tem julho aí todinho de muito trabalho, julho de todo o trabalho e tem agosto, tá? Então a gente tem tempo aí pela frente para trabalhar muito com vocês, né? E a gente trabalhar aí junto. E eu acredito demais em vocês, vocês sabem disso, né? A mulher que mais acredita em vocês está aqui, certo, meus amores? Então, um beijo enorme e fiquem com Deus. Por hoje é só. Eu vou salvar aqui a live.